Fala galera do Facebook, boa noite. Quem tá aí me ouvindo, se tiver alguém aí ao vivo, me dá aquele alô, fala comigo. Vou aguardar aqui uns minutinhos, né, para ver se algumas pessoas entram, as pessoas atrasadas. Mas quem já tiver aí, vai me dando aquele alô. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre açúcares e adoçantes. Tem algumas pessoas entrando, né? Vamos aguardar um pouquinho. Quem já estiver aí já pode me dando aquele alô, me falando de qual cidade que você é. Quem quiser compartilhar a nossa live, pode compartilhar. Sinta-se à vontade. Boa noite, Michele. Boa noite, José. Michele está sempre presente, né, Michele? Aqui no Instagram. Então, quem estiver entrando, vai me dando aquele alô, que a gente espera só alguns minutinhos. A Vera também entrou, a Lavínia e a Beatriz entraram também, será? Oi, Tânia, tudo bom? Boa noite. Oi, José. Tem mais alguém aí? A Vera. Vou aguardar uns minutinhos. Todo mundo sabe qual é o tema da nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre açúcares e adoçantes, né? Quais são os melhores açúcares a utilizar? Qual a diferença dos adoçantes artificiais para os adoçantes naturais? Oi, Marta de Nova Iguaçu. A Jusilene também tá aí. A Laura falou que me segue em todas as páginas. Também é Nutri. Ó, que bacana, Laura. Então pode compartilhar o conhecimento aqui hoje, tá bom? Pode ficar bem à vontade. Melânia também entrou. A Mônica. Oi, Débora. Boa noite. A Yanata. Oi, Ju, tudo bom? Boa noite. A Suede. Obrigada, Suede. Obrigada pelo carinho. A Aline também tá aí. Então, já tem quase 50 pessoas presentes. Vamos aguardar só um bocadinho mais. Ver se todo mundo entra, né? Boa noite, Regina, tudo bom? Tô descabelada não, né, gente? Tava olhando aqui, falei, gente, será que eu tô toda descabelada aqui? A Paula falou que as dicas são valiosas. Então, quem quiser compartilhar, gente, pode compartilhar a live, tá bom? Quanto mais pessoas compartilharem, é melhor, porque mais pessoas recebem o conteúdo, mais pessoas aprendem, né? A gente sempre tem que compartilhar o conhecimento, nunca guardar só pra gente, não é não? Oi, Tati, chegou a tempo, né? Então tá muita gente entrando, né? Escuto tanta coisa sobre adoçante, mas qual é o melhor adoçante para forno? Me indicam, por favor. Vou falar hoje, amor eterno. Vou falar. Vou falar quais são os adoçantes que a gente utiliza para cozinhar, qual que não pode ir ao forno, né? Falar sobre os açúcares. Oi, Rita, tudo bom? Acho que a gente já pode começar, né? Já tem bastante, são 8h07, né? Vou dar mais 2 minutinhos aí. E a gente já começa a falar sobre açúcares e adoçantes, tá bom? Oi, Alessandra, tudo bom? Boa noite. Vamos dar só mais uns minutinhos, né não? Oi, Cris, tudo bom? A Paula também tá aí presente. Oi, Márcio. Márcio é meu irmão. A Luciene, boa noite, Lu. A Débora falou, a meia dica de hoje, uso açúcar demerara só pela manhã e o adoçante com stevia. A minha sogra também entrou. A Simone. Oi, Adriana, tudo bom, querida? Acho que a gente já pode começar. Oi, Selma, tudo bom? A Mari. Oi, Mari, saudade de você. Vamos começar, né? Rafael. Vamos lá, né, gente? Então vamos começar. Vamos começar falando sobre os açúcares, né? Quais são os principais... Eu vou falar, gente, dos principais açúcares que a gente encontra nos principais supermercados, nas principais cidades brasileiras, né? Quais são de uso contínuo da gente, né? Vamos começar falando... pessoal, eu vou começar a falar sobre o conteúdo. Se vocês tiverem dúvidas, para eu não me perder aqui nos comentários... Vocês podem comentar, mas no final me lembra, tá bom? Se eu esquecer de alguma dúvida de vocês, certo? Então, vamos lá, gente. Vamos falar primeiro sobre os açúcares, né?
Então, quais tipos de açúcares que é mais fácil a gente encontrar por aí e de uso mais cotidiano dos brasileiros? Nós temos o açúcar refinado. Quem aí em casa tem açúcar refinado? Qual açúcar que é esse? É aquele açúcar branco, aquele açúcar que a gente chama de açúcar de mesa, né? Então, o açúcar refinado, ele é originado do quê? Do melado da cana-de-açúcar e do açúcar mascavo. Então, ele é um produto derivado do processamento do melado da cana-de-açúcar e do açúcar mascavo. Porém, o que acontece? Ele vai passar por um processo de refinamento. Aí, nesse refinamento, infelizmente, vão ser utilizados alguns produtos químicos, alguns aditivos químicos, e na presença esses aditivos químicos façam que o açúcar ele perca os seus micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, para ele ficar branquinho, clarinho, então esse refinamento, o objetivo do refinamento é fazer a clarificação do açúcar, é tirar aquele odor forte da cana-de-açúcar, né? Do açúcar mascavo, que lembra muito rapadura. Então, só que nessa clarificação, nesse refinamento, o açúcar ele perde um pouco dos nutrientes que ele tem. Então, ele acaba se tornando um alimento, né? Açúcar não poderia ser chamado de um alimento, né? Mas ele se torna um alimento de calorias vazias, ou seja, ele não tem nutriente algum. Ele é só açúcar, ele é só 100% carboidrato. Ele é um produto de altíssimo índice glicêmico. Por isso que não é recomendável que se faça o uso cotidiano, o uso rotineiro do açúcar refinado, porque ele é um açúcar pobre, né? Açúcar que a gente chama de que não tem valor nutricional algum, certo? Mas aí eu tenho certeza que muita gente usa, porque acha que acha gostosinho, né? Que não altera o sabor do suco, do café. Já em contrapartida, o açúcar mascavo é aquele açúcar mais bruto, né? O açúcar mascavo, ele é feito a partir do cozimento do caldo da cana-de-açúcar, né? Então, ele chega pra gente, consumidor, de uma forma muito bruta, tanto que ele chega até meio úmido, naquela cor forte, né? Então, só que aí, ou seja, é uma coisa boa, né? Porque se ele chega na forma bruta, é porque ele está numa forma íntegra. E se ele está numa forma íntegra, é porque ele está preservando alguns micronutrientes. Então, a gente pode falar que o açúcar mascavo, ele é rico em ferro, cálcio, potássio, magnésio, algumas vitaminas do complexo B, né? Por quê? Porque ele não passou por aquele refinamento, não passou pelo refinamento. Então, ele tá preservando as propriedades dele. Porém, ele tem uma aceitabilidade baixa. Por que ele tem uma aceitabilidade baixa? Porque ele altera o sabor do alimento que você vai adicionar. Se você coloca o açúcar mascavo no café, fica aquele gosto de rapadura no café. Se você coloca ele no suco, fica aquele gosto forte. Então, as pessoas não toleram bem o açúcar mascavo por causa do sabor forte que ele tem, certo? Aí a gente tem um açúcar aí que é o intermediário entre o refinado e o açúcar mascavo, que a Alice perguntou, que é o demerara. Então, o demerara ele é intermediário, certo? O demerara ele passa por um refinamento muito leve. Esse refinamento não é adicionado nenhum aditivo químico, ele dá só uma leve clarificada. Então, ele preserva sim ainda alguns micronutrientes nele ali. E qual é o inconveniente do açúcar demerara? Ele se torna um açúcar muito caro. Então, o preço dele nos grandes supermercados se torna um pouco até inacessível para grande parcela da população brasileira, porque ele é intermediário entre o açúcar refinado e o açúcar mascavo. Então, o refinado foi aquele que passou por um processo de refinamento, onde foi adicionado aditivos químicos. Esses aditivos químicos fazem com que ele perca os seus nutrientes, né? Já o açúcar mascavo, ele chega na forma mais bruta pra gente, né? Ele tá íntegro, ele tá preservando ali os nutrientes dele. E o demerara fica ali no meio do caminho, entre o açúcar mascavo e o açúcar refinado. Aí um outro açúcar que as pessoas têm muita dúvida é em relação ao açúcar orgânico. Gente,
O que é o açúcar orgânico? O açúcar orgânico é aquele que não foi adicionado nenhum tipo de agrotóxico nele ali, ou seja, nenhum tipo de herbicida, pesticida. Só que acontece, ele não deixa de ser um açúcar. Então a gente pode ter um açúcar demerara orgânico, a gente pode ter um açúcar mascavo do tipo orgânico, né? Porque orgânico quer dizer um alimento que em nenhum processo, que em nenhuma etapa da produção foi adicionado nenhum agrotóxico, nenhum pesticida, nenhum herbicida, nenhum aditivo químico. Esse é o sentido do orgânico. Aí eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas em relação a um outro açúcar aí, que hoje várias pessoas me perguntaram lá no Instagram por direct, que é sobre o açúcar fit ou açúcar light, né? Que hoje está na moda, tudo hoje tem que ser fit, né? Uma baboseira, mas enfim, né? Então vamos lá, o que é o açúcar fit ou açúcar light, gente? Esse tipo de açúcar é um açúcar que na verdade é uma mistura de um açúcar que pode ser um açúcar refinado ou pode ser um açúcar demerara, mais algum edulcorante que pode ser natural ou artificial. Edulcorante, pessoal, é a mesma coisa que adoçante, tá bom? Então, o açúcar fit ou açúcar light é aquele que a indústria pode pegar uma quantidade X aqui de açúcar demerara ou açúcar refinado, aí pega uma quantidade Y de algum tipo de edulcorante natural, pode ser a estévia, ou pode até mesmo colocar um edulcorante artificial, como a sacarina, o ciclamato, o aspartame, esse açúcar magro aí, ó. Então, açúcar magro, açúcar fit, açúcar light, é sempre a junção de um tipo de açúcar com um tipo de adoçante. Por isso que eles falam que eles são magro, fit, light, porque ele teve uma redução no valor calórico. Então, se a indústria colocou lá metade sacarose, que é o açúcar refinado, né? E metade estévia, a estévia é um adoçante natural que não tem calorias, né? Então, por isso que ele fala, isso aqui tá reduzido, gente, mas aí vai continuar sendo açúcar, entendeu? Pronto, a Ju perguntou assim, e o açúcar de coco? O açúcar de coco, ele se tornou queridinho aí, acho que nos últimos 2, 3 anos, né? Por quê? Porque segundo alguns artigos, mas nada ainda comprovado cientificamente, que ele teria um índice glicêmico menor, né? Todo mundo aí sabe o que é o índice glicêmico? Todo mundo sabe? O índice glicêmico é a velocidade, quando você come um alimento rico em carboidrato, é a velocidade com que a gente absorve aquele carboidrato. Então, alimentos de alto índice glicêmico, tem essa glicose na corrente sanguínea, ela é absorvida de uma forma muito mais rápida, né? Então, se ela é absorvida de uma forma muito mais rápida, eu posso fazer um pico de hiperglicemia, um pico de hiperinsulinemia, com isso fazer uma lipogênese, que é um acúmulo de gordura corporal, ou causar resistência à insulina, obrigar o pâncreas a produzir mais insulina. Então, o açúcar de coco, ele se popularizou com essa promessa, com essa proposta de ser um açúcar de um índice glicêmico menor. Então, tem alguns artigos aí que relatam que ele teria um índice glicêmico de aproximadamente 35. 35 é um índice glicêmico baixo, né? Enquanto os demais açúcares, né? O açúcar mascavo, o açúcar refinado, açúcar demerara, tem um índice glicêmico bem alto, acima de 70, né? Então, ele se popularizou por isso. TT, o açúcar de coco é ruim? Não, gente, não estou dizendo que ele seja ruim. Eu estou dizendo que pagar uma grana muito maior por um açúcar de coco, porque ele teria um índice glicêmico menor, não justificaria, entendeu? Mas o açúcar de coco ele é bacana, porque ele lembra muito o açúcar mascavo, porque o açúcar de coco ele é derivado da florzinha da seiva da palmeira. Então, ele é um produto que também está íntegro, tanto que vocês verem a cor do açúcar de coco, ele lembra muito o açúcar mascavo, ele está também de uma forma mais bruta ali, tem um sabor mais forte. O açúcar de coco, ele não passa por nenhum tipo de refinamento, né? Então, se ele não passa por nenhum tipo de refinamento, ele está preservando as suas propriedades nutricionais, ou seja, ele está ali sendo rico também em vitaminas, em minerais, alguns antioxidantes, no caso açúcar de coco, né?
Então, foi por isso que ele se popularizou. Então, é um bom açúcar? É, para fazer uma receitinha, para fazer um bolo, para fazer uma panqueca. Eu uso muito açúcar de coco, às vezes uma outra receitinha minha eu gosto de usar, porque eu gosto daquele saborzinho do açúcar. Gente, mas açúcar é sempre açúcar. Não tem para onde fugir, tá? Ah, vou usar... Então, se a proposta for emagrecimento, é melhor que não se utilizasse nenhum tipo de açúcar no dia a dia. Então, realmente, se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer uma redução dessa quantidade de açúcares que eu estou utilizando no meu dia a dia. Porque o açúcar de coco, eu falei para vocês, não há ainda nenhuma comprovação científica realmente. É bons artigos aí que comprovem que tem um índice glicêmico baixo de 35. Ainda não tem, entendeu? Então, o que acontece? Então, a gente tem que usar o açúcar numa quantidade reduzida. Sim, uma informação bacana. Essa questão do açúcar de coco ter um índice glicêmico baixo é porque ele tem um outro artigo também que fala que no açúcar de coco a gente tem uma fibra chamada inulina. E a gente sabe que fibra faz o quê? Que fibra reduz o índice glicêmico. Então, essa justificativa do açúcar de coco ter a inulina na composição dele é o que justificaria ele ter um índice glicêmico baixo de 35, beleza? Então, nós falamos dos 6 principais tipos de açúcares, né? Refinado, mascavo, demerara, orgânico, light e de coco, certo? Então, para quem quer emagrecer, vou utilizar açúcar? Bem, tem que controlar bastante a quantidade aí, né? Então, e os adoçantes? Então, a gente tem vários tipos de adoçantes. A gente tem os adoçantes naturais e a gente tem os adoçantes artificiais, certo? Então, os 2 principais naturais que a gente tem no dia a dia é a estévia e o xilitol, certo? A estévia é aquela que realmente tem comprovação científica que ela não causa nenhum mal-estar, que ela não causa desbiose, que ela não tem efeito cariogênico, que ela não causa resistência à insulina. TT, então a estévia é a melhor coisa do mundo, né? E aí, é ou não é? Qual o problema da estévia? Gente, ela é muito ruim, né? Quem coloca estévia num café acha assim impalatável, porque ela deixa um sabor residual muito forte, né? Muito forte no alimento. Então, você coloca e pinga estévia no café, pinga estévia no suco, primeiro que ela não adoça direito, né? Ainda depois, quando você bebe, fica aquela coisinha assim, ó, que a gente chama de sabor residual na boca. Então, a aceitabilidade da estévia é baixa, ou a pessoa acaba utilizando uma quantidade muito maior para adoçar, né? Então, é uma coisa ruim, mas a estévia, de todos os adoçantes, ela realmente é considerada a melhor, certo? Aí nós temos o xilitol. O xilitol é um adoçante que a gente pode utilizar na culinária. No comecinho da live, alguém me perguntou qual adoçante que podia utilizar na culinária. O xilitol é uma excelente estratégia, porque ele pode ir no fogo, tá? O xilitol era um adoçante proveniente de fibras de alguns vegetais, como por exemplo a ameixa, a framboesa. O xilitol, ele é um adoçante natural, mas ele tem calorias sim, tá? A diferença é que ele tem aproximadamente 40% a menos de calorias do que a sacarose, tá bom? Então, o xilitol, ele é um pouquinho bacana sim, só que ele tem um grande inconveniente, porque ele é extremamente caro, né? 1 quilo de xilitol aí tá entre 100 a 120 reais. Então, é para todo mundo pagar 100 a 120 reais 1 quilo de xilitol? Acho que não, né? Então, a gente tem que trabalhar aí com a realidade. Então, dos adoçantes naturais, os mais utilizados, tem outros, tem o maltitol, tem o eritritol, mas aí não é tão assim fácil encontrar, é só nas grandes capitais mesmo que a gente encontra, e olha lá, tem alguns lugares também que não tem não, tá bom? Ele é caro, a Maria Emília falou, ele é caríssimo sim. Sabe uma coisa que eu faço com o xilitol? Eu sempre mostro lá no Stories, quando eu quero fazer alguma receitinha que leva açúcar, assim, que eu não quero utilizar açúcar, eu compro o xilitol só para aquela receitinha. Tipo assim, teve um dia que eu mostrei até para os meus seguidores do Instagram, que eu fui numa lojinha, eu queria fazer 2 sobremesas. Aí eu fui lá e comprei um pouquinho de xilitol, assim, deu R$3, acho que 20 centavos. Aí eu consegui fazer as 2 sobremesas, realmente ficou muito gostosa, deu certo, eu postei na rede social depois. Mas aí eu gastei o quê? Menos de R$4. Aí renderam o quê? 2 receitinhas. Mas ainda assim, R$4, as pessoas acabam comprando o quê? 1 quilo de açúcar, né? Eu sei que eu não compro mais açúcar, mas 1 quilo de açúcar, né?
Agora eu vou falar sobre a bendita sucralose. Tá todo mundo aí pedindo, pelo amor do profeta, fala da sucralose, né? Então, gente, ó, a sucralose, ela é um adoçante artificial, ela não é natural, tá bom? Durante muitos anos, muitos e muitos anos, ela era considerada a menos pior de todos os edulcorantes artificiais, tá? Eu mesma, quando eu me formei, alguns anos depois, eu prescrevia sucralose, porque era o que a gente aprendia na faculdade, era o que a gente lia nos artigos científicos, né? Então a gente tem que confiar em alguma coisa, né? E até hoje, um ou outro paciente fala que eu odeio sucralose, eu odeio stevia, eu não vou comprar xilitol, posso usar a sucralose? Poder não pode, né? Mas assim, mas qual é o lado ruim da sucralose, certo? Vamos lá. A sucralose, tem alguns artigos científicos que correlacionam a ingestão a longo prazo da sucralose com disbiose. Sempre estou falando de disbiose para vocês aqui, né? Porque a disbiose é uma alteração na microbiota intestinal. Então, quando a pessoa ela tem uma disbiose, essa pessoa vai ser uma pessoa mais estressada, mais ansiosa, que vai mexer até mesmo na produção hormonal, produz menos serotonina, mais cortisol. Então, alguns artigos correlacionam sim a ingestão a longo prazo de sucralose com disbiose. E uma outra coisa ruim também da sucralose, que eu tenho alguns artigos bem recente mesmo, que tem correlacionado a ingestão da sucralose com interferência no metabolismo do iodo. Então, ela prejudica a captação do iodo. Então, para quem que vai ser ruim? Para pacientes com problemas tireoidianos, certo? Então, quem tem problema aqui na tireoide. Então, não é bacana ficar utilizando a sucralose, porque ela vai interferir na captação do iodo, certo? Então, essas são as duas justificativas que a literatura científica tem desaconselhado o uso da sucralose, porque pode causar disbiose e interfere na captação do iodo. Então, isso seria prejudicial na captação do iodo para quem tem problemas tireoidianos, tá bom? Aí nós temos vários outros adoçantes artificiais, a gente tem o aspartame, o acesulfame de potássio, o neotame, a sacarina, o ciclamato de sódio. Gente, é só tranqueira. Só tranqueira. Porque daí, se você colocar na literatura científica, vai ter vários artigos que vão correlacionar esses adoçantes artificiais com enxaqueca, potencializa sintoma de enxaqueca para quem já tem enxaqueca. Para quem é hipertenso, esses adoçantes têm uma quantidade muito grande de sódio. Alguns artigos correlacionam, né? Isso foi podendo causar um câncer a longo prazo. Então, assim, por mais que não seja assim, nada conclusivo, gente, mas é uma coisa 100% artificial. Nosso corpo não tolera coisas muito artificiais. Nosso corpo não surgiu para processar coisa artificial, e sim para comida de verdade. Então, gente, o que a gente faz? A gente faz agora? Vive de vento, vive de luz? Não, gente. É o seguinte, se você é aquela pessoa que está acostumada a comer uma quantidade muito grande de açúcar, tenta pelo menos reduzir, melhorar a qualidade do seu açúcar ou reduzir. Gente, eu já falei na live passada, aqui na nossa língua a gente tem as papilas gustativas para o doce, para o salgado, para o azedo e para o amargo. O problema é que desde criança a gente só come coisa ou doce ou salgada, então a gente acaba viciando as nossas papilas gustativas com esses dois sabores. Mas, gente, acredite, eu nunca ia mentir para vocês. Tudo é questão de hábito, de costume. Se vocês começarem a educar as papilas gustativas de vocês com coisas menos doces, é questão de tempo. O que eu falo que o mais bacana é que é um caminho sem volta. Hoje, aquela pessoa que já está acostumada a comer um chocolate 70%, 80%, ela não consegue mais comer um chocolate porque ela vai achar muito doce. Então, o segredo é reduzir a quantidade de açúcares. É reduzir a quantidade de adoçantes. Então, adoçantes artificiais, nem pensar, né? Se tiver que utilizar, usem aí os adoçantes naturais. Mas a dica mesmo é adaptar o paladar, tá? Adaptar o paladar para uma quantidade menor de açúcar, adaptar o paladar para o sabor mais amargo. A gente realmente tem que comer os alimentos e sentir o sabor daquele alimento. Tipo assim, quem gosta de café, gosta do café, não gosta do açúcar do café. O que deixa ela viciada não é o açúcar, é a cafeína. Então, ela consegue sim. Então, o que eu faço? Se hoje você é aquela pessoa que coloca
3 colheres de chá, de sopa, de sobremesa, enfim, no teu café, passa a semana que vem colocar só 2. Na outra semana, só 1. Depois diminui o tamanho da colher. Gente, é só questão de hábito. As nossas papilas gustativas, elas devem sim ser educadas para um sabor um pouquinho mais amargo, porque o açúcar, infelizmente, não tô falando nem de questão estética, mas de saúde, tá? Quanto mais açúcar você come, mais você fica viciado naquilo. Lembrando que a gente tem bactérias aqui na nossa microbiota intestinal que têm preferência pelo açúcar, bactérias patogênicas que têm preferência pelo açúcar. Então, quanto mais açúcar você come, mais está alimentando essas bactérias ruins e aumentando a colônia de bactérias. Ou seja, acaba tornando um círculo vicioso. O segredo é reduzir, sim, a quantidade de açúcares, certo? Renata falou, crê em Deus Pai, café sem açúcar. Eu era igualzinho você, Renata. Vou falar uma coisa, hein? Eu era igualzinho. Quando eu tava lá no meu consultório, o paciente falava assim, não, eu tomo café sem açúcar. Eu fingia que naturalidade. É mesmo? Tipo assim, eu pensava, crê em Deus Pai também, né? Nunca que eu vou tomar café sem açúcar. E hoje eu tomo café sem açúcar. Então, assim, porque realmente é questão de hábito, certo? Então, é começar a educar. Todo mundo tá falando que é horrível, né? Mas comecem a educar as papilas gustativas de vocês. Obviamente, se hoje você coloca 20 gotas de adoçante e 2 colheres de açúcar, você vai achar a treva, vai achar um horror tomar café sem açúcar. Mas se você começar a reduzir a quantidade de açúcar, vai chegar a um ponto que você não vai sentir mais falta. Michele, dá sim, confia em mim. Michele, faz o desafio do amargo. Começa a reduzir. Tá vendo? A Mona Lisa falou, detesta café com açúcar. Realmente é um hábito. É um hábito. Antigamente eu ia nessas lojas que vende chocolate aí, sabe? Antigamente era 3 barras por R$10. Comprava 3 ao leite. Hoje eu não consigo comer chocolate ao leite. Hoje eu só consigo comer o chocolate acima de 70% cacau. Por quê? Porque eu já acostumei, eu já eduquei as minhas papilas gustativas para o sabor mais amargo. As papilas estão aqui, ó. Você tem que ativar elas. Certo? Show, galera? Alguma dúvida em relação à sucralose, açúcar mascavo? Entenderam a diferença entre cada açúcar? Entenderam que açúcar é açúcar? Que açúcar pode ser utilizado em receitinhas. Vamos supor que alguém aí seja mãe e tem um filho que vai para o colégio. Não me irritem falando que vocês levam, que dá bolinho Ana Maria para a criança levar para o colégio. Aqueles bolinhos totalmente industrializados, cheio de corante, cheio de ativo químico, lá é a treva. Então é muito melhor que essa mãezinha faça o quê? Faça um bolo de cenoura em casa, um bolo de laranja e pode colocar o açúcar mascavo. Porque, ou seja, ela está melhorando a qualidade nutricional do que ela está oferecendo para o filho dela. Então, pode utilizar açúcar? Pode. Uma receitinha ou outra ali de um bolo, de uma panqueca? Pode e deve. Não tem que viver esse terrorismo nutricional, não. A questão é a quantidade de açúcar que as pessoas comem durante o dia, né? E dão para as crianças, de comida também industrializada, que tá cheio de açúcar. Certo, gente? Beleza? Débora falou, só uso 3 colheres de açúcar demerara, me acostumei. Tem que saber que colher é essa, hein? Colher de chá, colher de sobremesa, colher de sopa. Certo, gente? Quem não tem diabetes pode tomar adoçante? Pode. Adoçante não é só para diabético. O ideal é que não se utilize nenhum... Se for utilizar adoçante, que utilize um adoçante natural. Igual eu falei, o mais indicado realmente é o stevia. O adoçante mais indicado para adoçar um suco, para adoçar um café, é a stevia, porque ela é 100% natural. É derivada de uma plantinha chamada stevia, né? Simone perguntou, qual o melhor açúcar ou adoçante sem ser o xilitol para receitas de forno e fogão? É o xilitol. É o xilitol mesmo, o xilitol ou açúcar mascavo ou demerara. Porque eu sei, deixa eu ver teu nome aqui, desculpa, peraí. Simone, eu sei qual que você está pensando, eu também sei do que você está falando. É um totalmente, esse você está pensando, escreve assim, forno e fogão, não é? Que lá é a maior tranqueira do planeta, fica longe daquilo, porque eu não posso falar marca aqui na rede social. Mas aquilo lá é tranqueira, tá? Certo? A Thaisa perguntou, linha é ruim?
Thaisa, linha é a marca, tá? Vou só explicar para vocês aqui agora a questão. Linha não é um tipo de adoçante, linha é uma marca, igual tipo assim, sabão Omo. Quando a gente fala sabão Omo, é sabão em pó, Omo é a marca. Então, linha é a marca, é uma marca de adoçantes, tanto que a linha tem a linha sucralose, que é aquele de tampinha azul, que parece uma gotinha, é a sucralose. A linha, ela tem a base de estévia, que a tampinha é verde. Ela tem o que é adoçante, que é a base de sacarina e ciclamato, que a tampinha é vermelha. Ela tem a base de aspartame, que é a tampinha branca. Então, linha é uma marca, tá? Então, não acha que linha é o tipo de... Todo mundo pensa, eu uso linha. Tipo assim, a pessoa tá querendo dizer que ela usa sucralose, mas linha é uma marca. Então, depende, você tem que olhar, ler sempre o rótulo, tá bom? E uma outra coisa, por falar em ler rótulo, você tem que ficar de olho, porque eu já cansei de ver no supermercado o adoçante falando que é estévia, tá lá bem grandão, eles botam a tampinha verdinha, porque as cores das tampas é já para identificar o tipo de adoçante. Igual eu falei, geralmente a tampinha verde quer dizer que é estévia, a tampinha vermelha quer dizer que é sacarina com ciclamato. Mas aí tem várias marcas que eles colocam estévia, mas se você for ler o rótulo, é misturado. É estévia com sacarina, é estévia com ciclamato, aí não vale a pena, aí é realmente a tranqueira, tá bom? O Linea vem da cana de açúcar, não, a Linea é a marca, já falei. A Silvia perguntou se eu falei da quantidade de gotas. Não, Silvia, por que eu não falei isso? Porque o que eu estou dizendo aqui é justamente para vocês diminuírem ao máximo. Se hoje você usa 10 gotinhas de adoçante, amanhã passa a colocar 7. No outro dia 6, até você colocar uma quantidade mínima e você se acostumar com o sabor realmente natural do alimento. Já falei da sucralose. O açúcar de coco eu já falei. Tati, você perguntou o que eu acho de açúcar de coco. Eu falei, não sei se você estava aqui no comecinho da live, mas eu expliquei sobre açúcar de coco, que ele é muito parecido com açúcar mascavo. Falei sobre o índice glicêmico dele. A Silvia falou assim, criança de 2 anos pode consumir adoçante nos sucos? O ideal é que criança tomasse suco com o sabor do quê? Do suco. Aham, isso aí. Criança tem que tomar... Gente, não me irritem falando que vocês colocam açúcar no suco de laranja. Açúcar no achocolatado, um troço que já é cheio de açúcar, vocês ainda vão colocar mais açúcar. Vocês estão viciando as papilas gustativas das crianças de vocês pelo sabor doce. Então, o ideal é criança, vocês fazerem um suco, faz um suco de melancia, faz um suco de laranja, faz um suco de abacaxi, não coloquem açúcar. Quanto mais açúcar, mais viciados eles vão ficar em açúcar. A Ieda Mota perguntou, TT, sinto dores de cabeça quando não tomo café na manhã, principalmente se não for com açúcar. É psicológico? Provável, porque o nosso vício, quem gosta de café, é a cafeína, não é o açúcar. A Sindel Neves perguntou, e o tal e qual? Justamente tal e qual que eu estava falando. Gente, tal e qual é um adoçante 100% artificial. Então, assim, eu desaconselho totalmente. Gente, certo? Tem muita gente perguntando coisa que eu já respondi aqui. A Verônica perguntou, e adoçar com mel ou rapadura? Verônica, rapadura, basicamente, o açúcar mascavo, ele é praticamente a rapadura ralada, tá? Então, assim, não tem diferença. E o mel é um excelente prebiótico, né? O mel é um alimento 100% natural, vem das abelhinhas, mas é sempre tentar, gente, reduzir. Obviamente, você usa reduzir a quantidade de açúcar, reduzir a quantidade de adoçante. A Adriana perguntou assim, qual o melhor adoçante 100% estévia? Adriana, tem que ler rótulo, porque eu não posso falar de marca na rede social. O CRN e o CFN proíbem nutricionistas vinculados a marcas. A gente não pode fazer aqui em rede social propaganda. Compra a marca tal, que a marca é muito boa. Porque isso é considerado antiético, tá? Então quem me conhece, quem me segue lá no Instagram, sabe que eu nunca falo de marca.
Eu sei que tem muita gente aí falando, mas é aquilo que eu sempre falo. O certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, o que eu tento fazer com vocês aqui é que vocês aprendam a ler o rótulo, para vocês se tornarem independentes, tá bom? E nunca ficar escrava de marca nenhuma. Regina, já respondi sobre açúcar light. A Rosivânia perguntou, e o mel de caju? Eu que te pergunto, Rosivânia, e o mel de caju? Porque eu nunca vi mel de caju. E olha que eu moro também no Nordeste, agora estou curiosíssima desse mel de caju. Vou pesquisar, nunca vi mel de caju. Tá aí, adorei. Depois, se você quiser, me manda uma foto, me diz onde é que tem. Se tem aqui no Rio de Janeiro, se tem lá em Fortaleza. Não conheço, Rosivânia, não conheço mesmo. Nunca ouvi falar de mel de caju, não. Nunca ouvi. Vou pesquisar, tá? Gente, tem muita pergunta aqui repetida. Tem muita coisa também que eu já falei aqui. Certo, pessoal? Então, quem chegou atrasado na live, eu falei sobre açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar orgânico, açúcar light, que é a mesma coisa de light, fit, magro. Falei sobre o açúcar de coco, falei a diferença entre os adoçantes naturais, artificiais, tá bom? Então, quem chegou, eu vou deixar a live gravada, tá? Vocês não vão perder o conteúdo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não quero tomar o tempo de ninguém, isso fica muito cansativo. Semana que vem tem mais live pra vocês. Vou falar também sobre dieta, que alguém falou assim, fala sobre dieta. Eu vou falar sobre dieta semana que vem também, tá bom? Então, ó, obrigada pela presença de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e se vê semana que vem. Tchau, tchau.